Se você acompanhou o vídeo anterior, você já enxergou a engrenagem invisível que te mantinha operando no piloto automático. Você descobriu que sua realidade atual não é um acaso, mas sim o reflexo fiel de uma programação interna que vinha rodando sem o seu consentimento consciente. E agora que você sabe disso, agora que você viu o programa em ação, surge uma pergunta que talvez esteja ecoando dentro de você neste exato momento. E o que eu faço com essa clareza? Como eu uso esse entendimento para realmente mudar? Porque uma coisa é enxergar a prisão, outra completamente diferente é saber como sair dela. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas trava. Elas acordam para o fato de que estão no piloto automático, mas continuam repetindo os mesmos padrões porque não sabem para onde ir. E sabe o que acontece quando você não tem um destino claro? Quando você não escolhe conscientemente uma direção. O cérebro escolhe por você, e ele sempre escolhe o que é conhecido, o que é familiar, o que já foi testado 1000 vezes antes, mesmo que isso signifique recriar exatamente a mesma vida que você diz querer deixar para trás. Então a grande questão não é apenas acordar do sono, mas decidir para onde você vai caminhar agora que está desperto. Neste vídeo, vamos desvendar o segundo código essencial da manifestação, aquele que transforma consciência em direção, clareza em poder magnético. Vamos falar sobre algo que pode parecer simples, mas que carrega uma força monumental, a criação de uma visão tão clara, tão viva dentro de você, que o universo não tem outra opção senão começar a reorganizar as circunstâncias externas para espelhar essa nova realidade interna. Mas aqui está o detalhe que ninguém te conta. Não basta visualizar o que você quer. Isso todo mundo já tentou. O segredo está em construir uma identidade futura tão coerente que seu cérebro passe a viver nela antes mesmo de ela se materializar. E no final deste vídeo, eu vou te mostrar exatamente por que a maioria das pessoas falha nesse processo e o que você precisa fazer de diferente para que sua intenção não seja apenas mais um pensamento bonito, mas sim um sinal magnético que começa a atrair a vida que você realmente deseja. Se você está nesta jornada conosco e quer ter certeza de não perder os próximos passos, os próximos códigos que vamos decifrar juntos, se inscreva no canal agora, porque cada vídeo desta série se conecta ao anterior. E sem essa sequência, você perde a profundidade da transformação que estamos construindo aqui. Agora, eu preciso que você entenda algo fundamental antes de seguirmos adiante. Esta não é mais uma técnica para você aplicar. Não é mais um exercício para adicionar à lista interminável de coisas que você já tentou. Isso aqui é a clareza que vai te permitir abandonar dezenas de outras práticas que não funcionaram, porque finalmente você vai entender por que elas não funcionavam. O que vamos explorar agora é o alicerce, o ponto de partida de toda a transformação real. Sem esse código, você continua tentando construir uma casa nova em cima de uma fundação rachada. E por mais esforço que você faça, por mais tijolo que você empilhe, a estrutura sempre desmorona porque a base nunca foi refeita. Esse segundo código não é sobre fazer mais, é sobre direcionar melhor. É sobre sair da dispersão e entrar na convergência. Porque o problema não é que você não tenha força, o problema é que sua força está sendo puxada em 50 direções diferentes ao mesmo tempo. Então você avança um passo e recua 3, você planta uma semente e arranca ela no dia seguinte. Para ver se está crescendo, você tenta mudar tudo de uma vez e acaba não mudando nada de verdade. E isso não é falha sua, é falta de um norte magnético. É a ausência de uma bússola interna que aponte para uma única direção e diga, é para lá que estamos indo. E quando você não tem esse norte, quando você acorda de manhã sem saber quem você decidiu se tornar hoje, a mente faz o que ela sempre fez. Ela recria ontem. Ela puxa as mesmas preocupações, os mesmos medos, as mesmas urgências vazias. Porque sem um futuro escolhido, o passado se torna um mapa padrão. Então essa não é mais uma ideia bonita sobre manifestação. Essa é a chave que desbloqueia o próximo nível de resultado. Essa
É a diferença entre quem sonha e quem constrói. Entre quem deseja e quem materializa. E o mais importante, essa é a permissão que você estava esperando para finalmente parar de se esforçar tanto e começar a se alinhar profundamente. Porque quando você tem clareza absoluta sobre quem você está se tornando, o esforço deixa de ser necessário. A coerência faz o trabalho. Então vamos direto ao ponto. Quando você acorda de manhã nos primeiros segundos de consciência, o que acontece na sua mente? Para a maioria das pessoas, o que acontece é um replay automático. É a mesma voz interna dizendo as mesmas coisas. O que eu preciso fazer hoje, o que eu não fiz ontem, aquele problema que continua sem solução, aquela preocupação que mora fixa no canto da cabeça. Você abre os olhos e antes mesmo de se levantar da cama, já está vivendo no piloto automático. Já está recriando a mesma frequência emocional de sempre. E sabe por quê? Porque o cérebro odeia vazio. Ele precisa de um destino, de uma direção, de um propósito, para onde direcionar toda aquela energia neural que está sendo gerada a cada segundo. E se você não dá a ele um destino conscientemente escolhido, ele escolhe o padrão conhecido. Ele escolhe o passado. Porque o passado é seguro, é testado, é o território mapeado. Não importa se o passado te machucou, não importa se ele te manteve preso. Para o cérebro primitivo, conhecido é sinônimo de sobrevivência. Então ele recria aquilo que já conhece, e assim você acorda hoje para viver ontem de novo. Agora vamos falar de física. Pensamento é sinal elétrico. Isso não é metáfora, é neurociência básica. Cada pensamento que você tem gera uma descarga elétrica mensurável no seu cérebro. E quando esses sinais elétricos se dispersam em 1000 direções diferentes, quando você pensa sobre 10 coisas ao mesmo tempo, quando sua atenção está fragmentada, esses sinais se cancelam. Eles não ganham força, eles não criam coerência. Mas quando você foca, quando você direciona sua atenção de forma consistente para uma única visão, para uma única identidade futura, algo mágico acontece. Esses sinais convergem, eles se somam, eles ganham amplitude. E é essa amplitude que informa o campo quântico de possibilidades sobre o que você está escolhendo. É como se você estivesse sintonizando um rádio. Quando você fica girando o dial sem parar, você só pega estática. Mas quando você para numa frequência e mantém ela, a música começa a tocar com clareza. Essa é a intenção clara. É você dizendo ao universo, é isso que eu escolho. É essa a realidade que eu estou emitindo. É essa a frequência na qual eu decido vibrar. E agora vem a parte que os que estamos neste caminho sabemos ser crucial, mas que raramente é dita com essa profundidade. Intenção sozinha não basta. Intenção sem desejo é um mapa sem combustível. É um plano frio, uma ideia mental que não se sustenta quando a vida te desafia. Você precisa da fusão entre intenção, que vem da mente, e desejo, que vem do coração. A intenção aponta a direção. Eu quero viver dessa forma, eu quero me tornar essa pessoa. O desejo fornece a força magnética, o combustível emocional que faz você continuar mesmo quando o cérebro antigo tenta te puxar de volta. Joe Dispenza, um dos maiores pesquisadores da manifestação através da neurociência, explica isso de uma forma muito clara. Quando você combina pensamento elevado com emoção elevada, você não está apenas pensando diferente, você está literalmente criando um novo campo eletromagnético ao seu redor. E esse campo começa a atrair circunstâncias, pessoas e oportunidades que são compatíveis com ele. Você se torna um ímã vivo da realidade que você escolheu habitar internamente. Então pense nisso como um motor. Intenção é o volante. Desejo é a gasolina. Sem o volante, você tem energia, mas nenhuma direção. Sem a gasolina, você tem direção, mas nenhuma força para se mover. Quando você une os dois, quando você decide claramente quem você quer se tornar e sente profundamente o desejo autêntico de viver nessa nova identidade,
você acaba de acender o motor da transformação quântica. E é aqui que muitas pessoas que seguem este canal percebem o ponto de virada. Elas param de tentar forçar resultados externos e começam a construir coerência interna. Param de perguntar o que o universo vai me dar e começam a perguntar quem eu preciso me tornar. Mas aqui está onde a maioria das pessoas erra. E eu preciso ser direto com você, porque esse erro é invisível, sutil e extremamente comum. Muitas pessoas criam intenções, fazem suas visualizações, escrevem suas metas, mas estão operando a partir de um desejo que não é realmente delas. É um desejo emprestado. É o que alguém disse que elas deveriam querer. É a visão de sucesso que a sociedade vendeu, a ideia de felicidade que os pais plantaram, a imagem de realização que o Instagram glorifica. E sabe o que acontece quando você tenta manifestar um desejo que não é autenticamente seu? Você cansa. Você desiste no meio do caminho. Porque não há combustível emocional real sustentando aquela intenção. É como tentar correr uma maratona usando a motivação de outra pessoa. Você até consegue sair da linha de largada, mas antes do primeiro quilômetro você já está exausto, porque aquele desejo não pulsa dentro de você, ele só ecoa de fora. Outro comportamento que sabota tudo é a lógica invertida que muitos de nós, fomos ensinados a usar. Nós olhamos para onde estamos agora e perguntamos: o que eu posso fazer a partir daqui? Quais recursos eu tenho? Quais limitações eu preciso aceitar? E com base nisso, nós tentamos construir um futuro que seja realista, que caiba dentro das paredes da nossa realidade atual. Mas esse é exatamente o modelo que te mantém preso no mesmo lugar. Porque você está pensando a partir do presente, que é filhote do passado. Você está usando a mesma mente, as mesmas crenças, a mesma percepção que te trouxe até aqui. E como Einstein já disse, nós não podemos resolver um problema usando o mesmo nível de consciência que o criou. Estudos em neuroplasticidade mostram que o cérebro literalmente não consegue perceber possibilidades que estão fora do seu campo de referência conhecido. Se você nunca experimentou algo, se você nunca viu alguém próximo de você vivendo aquilo, o cérebro simplesmente não reconhece aquilo como uma opção viável. Ele descarta antes mesmo de você perceber. Então, quando você pergunta, o que eu posso fazer a partir de onde estou? Você está limitando o futuro ao tamanho do passado. Você está permitindo que a programação antiga dite os limites da nova possibilidade. E tem mais. Muitas pessoas criam uma visão bonita do futuro, mas não sustentam ela. Elas visualizam uma vez, se sentem bem por 5 minutos e depois voltam a viver no modo sobrevivência o resto do dia. Elas declaram uma nova identidade de manhã e passam as próximas 16 horas reforçando a identidade antiga através das escolhas, das conversas, das reclamações, dos medos. E o cérebro, que é uma máquina de reconhecimento de padrões, olha para isso e diz: ok, você falou que queria mudar, mas todas as suas ações me dizem que você ainda é a mesma pessoa. Então eu vou continuar mantendo os mesmos circuitos neurais ativos, porque claramente é isso que você realmente quer. A inconsistência entre a intenção declarada e a vida vivida é o que mantém o programa antigo no comando. Quem já passou por isso sabe exatamente do que estou falando. Você jura que vai mudar. Você promete para si mesmo que dessa vez vai ser diferente. Mas no final do dia, você está repetindo os mesmos pensamentos, sentindo as mesmas emoções, tomando as mesmas decisões que sempre tomou. E não é porque você é fraco, é porque você não construiu um norte magnético forte o suficiente para competir com a gravidade do passado. E eu quero que você respire fundo agora e entenda algo com clareza absoluta. Se você se reconheceu em algum desses padrões, se você percebeu que tem tentado manifestar a partir de desejos emprestados ou usando a lógica invertida do presente, isso não significa que você falhou. Significa que você está aprendendo. Significa que você está no processo de desmontar uma programação que levou anos, talvez décadas, para ser construída.
E a única coisa que te separa da transformação real não é mais esforço, não é mais técnica, não é mais luta, é clareza. É decidir com tanta nitidez quem você está se tornando, que essa nova identidade se torna mais real para você do que a antiga. É escolher um norte e voltar para ele todas as vezes que a mente tentar te arrastar de volta para o território conhecido do passado. Você não precisa ser perfeito nesse processo, você só precisa ser consistente. Você só precisa decidir que, a partir de agora, você vai parar de perguntar o que você pode fazer com o que tem e começar a perguntar quem você precisa ser para viver o que deseja. Essa mudança de perspectiva, esse salto quântico no modo de pensar, é o que separa quem continua recriando o passado de quem começa a colapsar um futuro completamente novo. E eu sei que isso traz alívio, porque finalmente você entende que o problema nunca foi falta de força, foi falta de direção. Nunca foi ausência de desejo, foi ausência de autenticidade nesse desejo. E agora que você sabe disso, agora que você vê o caminho com clareza, tudo muda. Se essa compreensão trouxe algum alívio para você, se algo dentro de você se acendeu ao ouvir isso, eu te convido a deixar um like neste vídeo agora. Porque esse gesto simples não é só para o algoritmo, é para você mesmo. É você dizendo: eu recebi essa mensagem, eu valido essa verdade. E eu quero que outras pessoas que também precisam ouvir isso possam encontrar este conteúdo. É você ancorando essa decisão dentro de si. Então eu te pergunto agora, e quero que você permita que essa pergunta ecoe dentro de você sem pressa de responder. Qual é o desejo que você carrega que não precisa de justificativa externa para existir? Qual é aquela visão de vida que faz seu peito se expandir só de imaginar, que te faz sentir vivo, que ressoa com algo tão profundo dentro de você que você sabe, sem sombra de dúvida, que aquilo é seu? Não o que te ensinaram a querer, não o que seria mais aceito ou mais lógico, mas o que você, no fundo da sua essência, realmente deseja viver. E a segunda pergunta, talvez ainda mais importante: quem você precisa se tornar para habitar essa vida? Como pensa essa versão sua? Como ela sente? Quais decisões ela toma? Como ela se move pelo mundo? Deixe essa imagem se formar dentro de você. Não force, apenas permita. Porque é nessa clareza, nessa visão cristalina da sua nova identidade, que mora o poder magnético que estamos falando. E talvez, só talvez, a resposta que você estava buscando lá no início deste vídeo esteja começando a se formar agora. Talvez você já esteja sentindo que a clareza não é algo que você encontra, mas algo que você decide. E essa decisão é onde tudo começa. Agora vamos ao que realmente importa. Como você transforma tudo isso em prática? Como você sai da teoria e começa a viver essa nova identidade de forma tão consistente que ela deixa de ser uma ideia e se torna sua nova natureza? A primeira ação é o que eu chamo de projeto invertido. Todo dia, antes de se levantar da cama, antes de pegar o celular, antes de entrar no modo automático, você vai fazer uma pergunta diferente. Não é o que eu preciso fazer hoje, não é o que eu não fiz ontem. A pergunta é: quem é o eu que já vive a vida que eu desejo? Como essa pessoa acorda? Como ela se sente ao abrir os olhos? Quais pensamentos passam pela mente dela nos primeiros segundos do dia? E você vai habitar mentalmente essa identidade por alguns minutos. Vai sentir no corpo a sensação de já ser essa pessoa, porque o cérebro não sabe a diferença entre uma experiência vividamente imaginada e uma experiência real. Quando você faz isso com consistência, você começa a ativar os mesmos circuitos neurais que estariam ativos se você já estivesse vivendo aquela realidade. E esses circuitos começam a se fortalecer, a se tornar o novo padrão. A segunda ação prática é o filtro simplificador. Ao longo do dia, toda vez que você precisar tomar uma decisão, seja grande ou pequena, você vai passar ela por esse filtro. Isso me aproxima ou me afasta de quem eu decidi me tornar? Aceitar esse convite me aproxima ou me afasta? Entrar nessa conversa me aproxima ou me afasta? Consumir esse conteúdo me aproxima ou me afasta?
Você vai perceber que, com o tempo, as decisões se tornam muito mais simples, muito menos desgastantes, porque você tem um norte claro. Você não precisa mais ficar em dúvida entre 50 opções. Você só precisa perguntar: qual dessas opções é coerente com o eu que eu estou construindo? E a terceira ação, talvez a mais sutil, mas extremamente poderosa, é o que eu chamo de ancoragem emocional. Uma vez por dia, você vai dedicar alguns minutos para sentir profundamente a gratidão e a alegria de já viver naquela nova identidade. Não é visualizar o resultado externo, é sentir o estado interno. É acessar a frequência emocional da pessoa que você está se tornando, porque é essa frequência que informa o campo quântico, é essa coerência entre pensamento e emoção que começa a reorganizar as circunstâncias externas. Pessoas como nós que estão nesta comunidade, que decidiram sair do ciclo da repetição e entrar na coerência vibracional, estão aplicando essas práticas e percebendo algo profundo. A vida começa a fluir diferente. As oportunidades começam a aparecer. As sincronicidades se tornam frequentes, não porque o universo finalmente decidiu te ajudar, mas porque você mudou a frequência na qual está vibrando e agora você está atraindo realidades compatíveis com essa nova frequência. Foi a partir desse entendimento que nasceu a trilha da manifestação. Os códigos que estamos desvendando juntos nesta série são os pilares, a fundação da sua nova casa. A trilha é a prática diária e guiada de construir essa casa, tijolo por tijolo. Ela foi criada para ser o seu descanso, não mais uma tarefa. Ela não é um curso com milhares de coisas para fazer. É um convite para fazer menos, mas com mais coerência. É um passo a passo gentil, focado em micropráticas que você encaixa na sua vida para que a mudança deixe de ser um esforço e se torne a sua nova natureza. É o caminho para criar uma nova vida que faça sentido, com leveza e permissão. Se o que você busca não é mais informação, mas sim integração, se você deseja um guia para te acompanhar e te lembrar de quem você está se tornando, eu te convido de coração a conhecer a Trilha da Manifestação. Ela foi feita para você, que já está nesta jornada. Para saber mais, o link está aqui na descrição. E agora que você tem a clareza do mapa e a direção da sua bússola, o verdadeiro desafio é caminhar a trilha todos os dias, sem se desviar ou se perder quando a velha realidade tenta te confundir. Ter um mapa é poder, mas ter um guia na jornada é o que garante a chegada. E eu preciso ser honesto com você sobre algo. Mesmo com toda essa clareza, mesmo tendo construído sua visão e definido sua nova identidade, você vai vacilar. Vai ter dias em que você vai acordar e por alguns minutos, por algumas horas, talvez por um dia inteiro, você vai esquecer quem decidiu se tornar. Vai voltar para o piloto automático. Vai sentir as mesmas emoções antigas. Vai pensar os mesmos pensamentos de sempre. E quando isso acontecer, você pode ter certeza de uma coisa: você não está falhando. Você está no processo, porque a transformação real não acontece em linha reta. Ela acontece em espiral. Você avança, volta um pouco, avança de novo, volta menos, avança mais. E a cada ciclo, mesmo que pareça que você está repetindo o padrão, você está em um nível diferente de consciência. Você está vendo o padrão com mais clareza. Você está voltando mais rápido. Quem está neste caminho, todas as pessoas que decidiram viver essa transformação, sabem que o verdadeiro progresso não é medido pela ausência de recaídas, mas pela velocidade com que você se reorienta. Não é sobre nunca mais cair no modo antigo. É sobre perceber mais rápido quando você caiu e escolher conscientemente voltar para o novo. Porque cada vez que você faz isso, cada vez que você percebe o desvio e retoma o foco, você está fortalecendo a nova identidade. Você está dizendo ao cérebro: esse é o caminho agora. Essa é a pessoa que eu sou. E mesmo quando eu me esquecer por um momento, eu sempre vou lembrar e voltar. E tem mais uma coisa importante que a comunidade que caminha conosco entende profundamente. A resistência que você vai sentir nos primeiros dias, nas primeiras semanas,
não é sinal de que você está fazendo errado. É sinal de que você está fazendo diferente. O cérebro antigo vai lutar. Ele vai tentar te convencer de que isso não vai funcionar, de que você já tentou mudar antes e não deu certo, de que é mais seguro ficar onde você está. Essa resistência é normal. Ela é esperada. E ela é temporária. Porque quanto mais você pratica a nova identidade, quanto mais você sustenta a clareza da sua visão, mais fraco o programa antigo se torna e mais forte a nova programação se estabelece. E agora, voltando àquela pergunta que eu deixei ecoando no início deste vídeo, aquela sensação de estar desperto, mas sem saber para onde ir. A resposta é esta. Você cria uma visão tão clara, tão viva, tão coerente da pessoa que você está se tornando, que essa identidade se torna o seu destino interno. E quando você tem um destino, quando você sabe quem você é no futuro, o presente deixa de ser um peso e se torna uma ponte. Você não está mais tentando fugir de onde está. Você está caminhando conscientemente para onde escolheu ir. Essa é a diferença. Esse é o segundo código. E agora, eu quero te convidar para algo. Nos comentários aqui embaixo, escreva uma frase simples, mas poderosa. Escreva: eu decido me tornar. E complete com a identidade que você escolheu. Não precisa ser perfeita, não precisa ser poética, precisa ser verdadeira. Porque quando você escreve isso publicamente, quando você ancora essa decisão não só dentro de você, mas também fora, você está criando um compromisso. E esse compromisso fortalece a intenção. Agora que você domina o código da visão clara, o próximo passo essencial é entender o que dá força magnética a essa visão. Porque uma bússola aponta, mas não move o barco. E no próximo vídeo desta série, nós vamos mergulhar no terceiro código, o combustível emocional que transforma a intenção em atração. Assista ao próximo código agora. O link está na descrição e no final deste vídeo. Você não é mais alguém que apenas busca entender como a realidade funciona. Você está se tornando um emissor vibracional consciente. Alguém que sabe que a mudança não vem de fora, mas de dentro. Alguém que não espera o universo mudar as circunstâncias para então mudar a si mesmo, mas que muda a si mesmo e observa as circunstâncias se reorganizarem em resposta. E essa jornada que estamos construindo juntos aqui, em Os Códigos da Manifestação, não é sobre coletar informações. É sobre integrar uma nova forma de existir. Cada código que desvendamos é uma chave que abre uma porta. E o verdadeiro poder não está em abrir uma porta e parar, mas em continuar abrindo todas as portas até você chegar ao centro, até você reencontrar a versão mais autêntica e poderosa de si mesmo. Se esta visão ressoa com a sua jornada, se você sente que finalmente encontrou um caminho que não pede mais esforço, mas sim coerência, não pede mais luta, mas sim alinhamento, então essa série foi feita para você. E cada vídeo é um passo mais profundo nessa transformação. Para ter certeza de que você não perderá o próximo código que vamos decifrar juntos, o código do combustível emocional que faz a manifestação se tornar magnética, inscreva-se no canal agora e ative as notificações. É a melhor forma de garantirmos que você continuará esta expansão conosco, que você não perderá nenhum dos passos que te levarão da intenção à materialização real. Porque criar uma visão clara é apenas o começo.